Olá! Hoje nós vamos continuar a falar de Grécia, porém nós falaremos de outra polis grega, ou seja, de outra cidade-estado grega. Nós já tínhamos falado da cidade de Atenas, que possuía uma política democrática. Claro, falamos que a democracia dos atenienses era bem diferente da nossa e, inclusive, tinha vários fatores excludentes, não era uma democracia onde todos participavam. Porém, dissemos que para os padrões da época, poderíamos considerar sim aquela forma de governo como uma democracia. Hoje nós falaremos da cidade de Esparta. A cidade de Esparta, vocês vão ver que era bem diferente da cidade de Atenas. O que é interessante, porque é bom estudar Atenas e Esparta. Quase sempre que as pessoas falam de Grécia, falam das polis gregas, elas falam de Atenas e de Esparta. Primeiro ponto pelo qual é importante estudar essas duas cidades. Quando você vê Atenas e depois vê Esparta, é possível entender esta noção de cidade-estado. Ou seja, as duas estavam na Grécia, as duas eram gregas, porém tinham uma forma de política, tinham leis e tinham certos costumes e uma certa educação bem diferentes. Ou seja, são gregas? São. Isso significa que possuem uma cultura em comum, que possuem certos traços em comum, mas cada cidade era independente e tinha suas particularidades. Segunda coisa que é importante estudar essas duas cidades é que, durante muito tempo, as cidades mais importantes ali da Grécia eram justamente essas duas, Atenas e Esparta. Foram elas que, durante alguns períodos da Grécia, tentaram exercer hegemonia sobre as outras cidades. Como assim hegemonia? Tentaram unir e comandar as outras cidades da Grécia. Por fim, quando nós estudarmos as guerras dos gregos lá na frente, nós vamos ver que a principal guerra grega, que causou inclusive o declínio das cidades gregas, foi uma guerra liderada, por um lado, por Atenas e do outro lado por Esparta. Atenienses e espartanos e os aliados dos atenienses com os aliados dos espartanos é que vão se envolver numa guerra interior ali na Grécia que vai causar o declínio das cidades gregas, certo? Então, vamos falar hoje de Esparta. A origem da cidade de Esparta está ligada à invasão de povos dórios, conhecidos também como povos do mar. Ali naquela cidade existiam populações, pessoas que viviam ali, que estavam mais ligados à cultura micênica, que é como se fosse aquela pré-história da Grécia que nós falamos na outra aula. Com a invasão dos dórios, os espartanos, então, que eram dórios, estrangeiros, vindos de fora da Grécia, eles dominam a cidade de Esparta. E as pessoas que viviam ali na cidade de Esparta são transformados em ilotas pelos dórios, pelos espartanos. O que é um ilota? Era uma espécie de escravo. Na verdade, quase todas as pessoas que estudam Esparta, que estudam Grécia, falam que a Grécia era uma sociedade escravista, que o que existia ali era uma escravidão. Porém, existe uma discussão se não seria melhor chamar aquilo de servidão. Vocês vão ver que em um exercício que vocês vão fazer, eles vão se referir aos ilotas como servos e não como escravos. Porém, a maior parte das pessoas que estudam o período classificam o trabalho na Grécia como um trabalho escravista. Depois, lá na frente, eu vou fazer um vídeo só para a gente discutir essas coisas. Qual a diferença entre escravidão, servidão, comparando com o trabalho que nós temos hoje, que é o trabalho assalariado, certo? Depois falaremos em específico
desses pontos. Voltando aqui ao que nós estávamos falando. Então, os espartanos transformaram a população local em ilotas. Eles escravizaram aquela população. Os espartanos, esses povos dórios que invadiram, eles possuíam uma cultura marcada pelo militarismo. O que é isso? Uma valorização exagerada da violência e da guerra. Essa violência os espartanos vão introduzir na própria educação da cidade e tudo o que eles vão fazer, ou melhor, quase tudo, estará baseado na violência para lutar contra povos externos, ou seja, violência para lutar em guerras e violência para dominar os ilotas da própria cidade, certo? Violência e treino militar para manter a dominação sobre os escravos. Vamos lá. Como era essa educação dos espartanos? Em primeiro lugar, quando a criança nascia e ela é um bebê, nasceu o bebê, o pai devia levar o bebê para os anciãos e eles fariam uma análise se aquele recém-nascido era saudável e forte, ou seja, se ele servia para a guerra. Se aquele recém-nascido não servia para a guerra, ele era jogado de um precipício. Isso era chamado eugenia espartana, ou seja, apenas as pessoas que servem para a guerra mereciam sobreviver naquela sociedade. Se o recém-nascido tinha qualquer característica indesejada, ou seja, se ele era um pouco mais fraco, se ele nascia prematuro, se ele não tinha as características dentro do padrãozinho que os espartanos colocavam, o recém-nascido era simplesmente morto em um precipício. Se ele sobrevivia, ufa, sobreviveu. Ele poderia levar uma vida de criança normal até os 7 anos, porque com 7 anos ele tinha que ser retirado da família dele, ele não podia mais conviver com pai, mãe, familiares, e ele passaria a treinar para a guerra. Com 7 anos, ele era introduzido em uma tropa, e aquela tropa, aquela classe, passava a ser a família dele. Esse treinamento, essa educação que eles recebiam, era basicamente treinar para a guerra, treinar para a luta, certo? Eu vou ler um trecho agora de um livro que é do Pedro Funari, Grécia e Roma. Depois, até no fim do vídeo, vou deixar a indicação desse livro. Eu vou ler esse trecho porque eu acho que resume bem a essência da educação espartana. Então vejam bem, os meninos espartanos tinham uma educação militar rígida e ficavam todo o tempo treinando para a guerra. Para aprenderem a suportar a dor, os garotos eram chicoteados até sangrarem e eram ensinados a serem cruéis, desde cedo caçando e matando ilotas, que eram os escravos. Os jovens deviam obedecer às ordens dos mais velhos, sem qualquer resistência, e só podiam falar quando alguém mais velho o permitia, a tal ponto que os outros gregos das outras cidades diziam que era mais fácil ouvir uma estátua falar do que um lacônio. Lacônio porque eles viviam na região da Lacônia. Como os gregos falaram isso, como os espartanos, por causa dessa educação rígida do ponto de vista físico e dessa educação quase nula do ponto de vista humano da educação, os outros gregos falavam que os espartanos eram mudos. Essa característica passou a ser chamada de lacônico, lacônica. Até hoje é um adjetivo que existe na língua portuguesa.
Pouquíssimas pessoas falam, mas existe uma pessoa que fala pouco, que quase não fala. É um lacônico. Certo? Então, vocês viram, educação extremamente rígida. A pessoa era chicoteada até sangrar para não sentir mais dor. Depois, ela aprendia desde criança a ser cruel. Ela não podia ter sentimentos de humanidade, porque isso atrapalharia ela durante as guerras e atrapalharia ela na dominação que ele devia exercer contra os escravos. Certo? Vamos lá. Isso aí eram os meninos espartanos que passavam por essa educação. As meninas espartanas, basicamente o treinamento delas era o treinamento para ser mães. A visão espartana, então, tinha isso. O homem só serve para a guerra e a mulher só serve para ter filhos. E os escravos servem para trabalhar, certo? A base da educação e da sociedade espartana está nesses pontos. Tudo bem? Então vamos lá. A criança ia treinando para a guerra e até os 30 anos ela devia viver apenas para isso, apenas para a guerra. Quando ela completava 30 anos, ela se casava. Lembrando que o casamento não é algo fofinho, me apaixonei, vou me casar, a vida é bela. Não, a função do casamento é apenas uma, procriar, para nascerem meninas para procriarem mais ou para nascerem meninos para fazer guerra, certo? O casamento, então, tem uma função social ali também dentro da mentalidade espartana. Porém, nesse momento em que ele se casava, ele ganhava alguns pequenos direitos políticos, porque aí ele podia viver um pouco com a esposa, ele não precisava mais apenas estar na guerra, então o espartano ele só começava a ser considerado cidadão, a ser considerado gente, quando ele fazia os 30 anos. Porém, ele ainda não podia participar da política. Apenas com 60 anos é que ele seria realmente considerado cidadão e poderia participar, talvez, da política. Então aqui nós entramos no ponto, saímos do ponto da educação espartana e entramos na política espartana. Como era a política espartana? Os dois principais grupos que governavam a cidade de Esparta eram os dois reis, conhecidos como diarquia. Alguém já deve ter ouvido falar a palavra monarquia. O que é monarquia? O governo de uma única pessoa. Diarquia, monarquia, é o governo de um rei. Diarquia é o governo de dois reis, certo? Então existiam esses dois reis e como conselho para auxiliar o governo desses dois reis existia a Gerúsia, que era o grupo de 30 anciãos, ou seja, 30 pessoas mais velhas de 60 anos que eram escolhidas para auxiliar o rei no governo. Certo? Isso significa que era um governo aristocrático, ou então oligárquico. O que significa essas palavronas? Aristocrático, oligárquico. Era um governo de poucas pessoas. Agora nós vamos voltar no que nós tínhamos falado na outra semana. Não falamos, para os padrões da época, podemos chamar o governo de Atenas de uma democracia? Agora vamos voltar nisso, comparando. Em Atenas, existiam grupos sociais excluídos da política? Sim, sem dúvida, mas uma base mais ou menos de 30 mil cidadãos é que governavam ali naquela região. Em Esparta, de toda a cidade, apenas 30 cidadãos, homens que não eram escravos, descendentes de espartanos, que tinham mais de 60 anos, é que podiam participar da política. Por isso, neste padrão, comparando com Esparta, é que lá nós falamos que Atenas pode ser, sim, considerado uma espécie de democracia. Certo? O que nós tínhamos para falar de Esparta, então, era isso.
era uma sociedade marcada pelo militarismo, valorização extrema da guerra, era uma sociedade marcada pelo laconismo. O que é isso? A fala, a habilidade de falar e de se expressar não era valorizada. Você só podia falar qualquer coisa se alguém permitisse que você falasse algo, se alguém mais velho, se algum ancião deixasse você falar. Então, militarismo, laconismo, era marcada pelo escravismo. Boa parte da população era submetida obrigatoriamente a trabalhos forçados, sem receber nada em troca, eram considerados meros instrumentos, meros objetos dos espartanos. Essa população muitas vezes se revoltava, porém era difícil para eles se revoltarem, porque essa elite governante era treinada para a guerra, seja para as pessoas que estão fora, seja para fazerem guerra contra os próprios escravos que eles dominam e controlam. Então, militarismo, laconismo, escravismo e, por fim, política aristocrática. Um grupo pequeno de pessoas, a gerúsia, conselho dos anciãos, e a diarquia, os dois reis, era que governava aquela cidade. Certo? O que nós vamos falar de Esparta é isso. Agora, só para concluir, voltando aqui do livro que eu falei que eu vou fazer a recomendação, certo? Quem se interessa em história de Grécia, em história de Roma, este é um livro interessante, ó, escrito por Pedro Paulo Funari, Grécia e Roma. Qualidades do livro. Ele é um livro que resume bem o conteúdo sobre a história de Grécia e a história de Roma. Ele é um livro didático, não é difícil, não é nada difícil de entender o conteúdo dele, e uma qualidade que eu sei que muitos gostam, não vou falar que eu não gosto também, não é um livro grande, é um livro relativamente curto, tem 100 e poucas páginas, e você tem ali um conteúdo bom, correto e explicado de forma didática sobre a história grega e a história romana. Então, o que eu tinha para falar nesse vídeo, gente, é isso aí. Tchau, tchau.